E hoje a gente vai falar então da estrela da gestação. Vamos fechar com chave de... São as estrelas do negócio e as que mudam pra caramba. Vou falar primeiro tudo normal. Outra coisa que ela vai perceber é que a vagina fica mais inchada. Desse jeito não. E não era mesmo. Vai mudar pra gestação. O que acontece? Lembra da relaxina lá que eu falei dos ligamentos da pelve no fragma? Então, a relaxina atua basicamente para atuar no útero e no assoalho pélvico. E aí ele deixa esse tecido conjuntivo da vagina, tem mania de achar que não vai passar um bebê por aqui. Não vai passar um bebê por aqui agora, mas quando você estiver grávida e no final da sua gestação, claro que vai. A natureza te fez para isso. E a relaxina tá aí para dar aquela ajudadinha. Ela deixa o colágeno dali mais frouxo, aquela região tranquilamente. Acabou a gestação, acabou a relaxina, acabou o peso do assoalho pélvico e volta tudo pro lugar. Mas vamos falar do útero também, né? Afinal de contas, é lá que seu filho tá. Ele é pequenininho e fica lá dentro da pelve. E de repente surge um serzinho que tem a capacidade de fazer aquele útero crescer 500 da pelve e vem parar aqui no apêndice xifoide. Ele ocupa praticamente a sua barriga inteira. E ele era desse tamaninho. A natureza é muito fantástica. Mas para isso acontecer, o que acontece dentro das células do útero? Os hormônios da gestação mostram para aquele útero que ele vai precisar crescer. No início, ele cresce basicamente pela questão da implantação do embrião. Então, ele cresce meio tortinho. Aonde o embrião se implanta, uma forma de globo, uma forma mais globosa, e depois, no final da gestação, o útero vai mudando o tempo todo na gestação. E o mais fantástico de perceber é que todo mundo tem a ideia de que o útero tá ali como um berço para a criança, tá quietinho. Ele não tá. O útero tá contraindo desde o início. E por que a gente não entra em trabalho de parto no início? Em pontes. A mulher não faz as contrações efetivas. Além disso, tem uma progesterona atuando ali pra caramba pra deixar aquele útero, que é uma musculatura lisa, lembra de todos os outros vídeos? Que é uma musculatura lisa mais relaxada. Depois os pródromos até chegar na fase ativa. É muito fantástico como um útero. Fantástico. Mas enfim, vamos lá. Por que o útero não descola uma placenta ou não expulsa um bebê no início? O que acontece? Ali onde a placenta se coloca, que geralmente é no fundo, no corpo do útero mais para cima, no fundo do útero, ali onde a parte do corpo fica mais molinha, responde menos. E a parte de baixo, o segmento inferior e o colo do útero tem menos esse lago. Então, eles respondem um pouco menos. Então, você tem um segmento inferior um pouquinho mais contraído do que a parte de cima. E aí, é como se o útero ficasse fechado, apesar dele ter algum grau de motilidade, algum grau de contração. Não é maravilhoso? Maravilhoso. E aí, qual é o tempo que 20 semanas? Ele já está aqui no umbigo. E quando você entra no termo, 37 semanas, e é uma excelente medida de crescimento do bebê. A gente consegue acompanhar o crescimento do bebê e mostrar que é uma gestação que está evoluindo bem com aquela medição que os obstetras fazem, sabe? A gente coloca uma fita e vem medindo o útero. Se aquilo ali está crescendo, a ideia é que cresça junto com as semanas. Se aquilo ali vai... Mas ele não estava solto lá dentro. Ele é preso por ligamentos. E elásticos e acompanhem o crescimento do útero. Mas o que acontece? Algumas mulheres, nesse estiramento que o útero dá, tem uma compressão, tem um incômodo, sentem esse ligamento. Isso é uma dor ligamentar que a gente fala. Não tem nada de errado, não tem nada de diferente acontecendo, você só é mais sensível a esse estiramento do ligamento. Para algumas mulheres pode ser uma dor muito chatinha, para frente ou para os lados ou quando você caminha. Ou seja, é quando o ligamento mais apertadinha dá uma ajudada. Outra coisa que pode acontecer, o colo do útero está sendo preparado por esses hormônios, algumas das células que a gente chama de epitélio glandular, que estão lá para dentro do colo do útero, elas podem virar e um pouquinho para o lado de fora. Acontece que elas não são tão resistentes quanto as células que geralmente estão ali. Então fica uma coisa um pouco mais friável. E aí, em estímulos que antes não causavam problema, agora você tem pequenos sangramentos.
Sangramento durante a relação sexual, a princípio, não é um problema e não contraindica que você continue tendo. Mas conversa com seu obstetra se isso acontecer, porque é importante que ele avalie e garanta que o sangramento está acontecendo só por essa ectopia. Eu vou terminar essa parte de útero, vulva e vagina falando de uma coisa genial que o nosso corpo consegue fazer. A progesterona, ela altera o muco cervical da mulher, altera a secreção vaginal da mulher e isso acontece em todos os ciclos das mulheres grávidas e não grávidas. Só que quando você está grávida, você fica durante 9 meses nessa segunda fase do seu ciclo. Então aquela secreção que vem alterando durante o ciclo reprodutivo da mulher e estaciona num muco mais espesso, uma coisa mais compacta. Para que serve isso, esse muco da gestação? O tampão mucoso, aposto que vocês já ouviram falar dele, o tampão mucoso serve para isso. Ele serve para proteger das infecções. Quando a gestação está chegando lá no final e o colo do útero começa a se preparar e mudar para o trabalho de parto, ele começa a liberar esse tampão mucoso e aí as mulheres expelem essa gosma que estava lá protegendo o bebê. E muda também o pH da vagina da grávida. A vagina da grávida tem um pH muito mais ácido. Para quê? Também para evitar infecção. O que acontece? O pH mais ácido dificulta as bactérias. Não se torna um ambiente agradável para as bactérias. E aí você tem um outro facilitador de impedir que os patógenos subam para o bebê. Então você tem alteração do pH e você tem alteração do muco. Tudo para proteger seu filhote. Só que essa alteração do pH faz com que a vagina, que está muito mais vascularizada e produzindo muito mais células para se alongar, crie uma secreção maior. Então muitas grávidas chegam no consultório questionando se elas estão perdendo líquido porque estão se sentindo muito mais úmidas. Não estão. Isso é leucorreia fisiológica. O que é isso? A secreção vaginal normal da mulher aumenta na gestação, aumenta e fica um branco mais leitoso, bem fluido, por conta dessa alteração do pH e por conta da maior quantidade de células que passa a ter ali e descamam. Isso faz com que fique essa secreção mais fluida e branquinha. Tá tudo certo, é só o seu corpo mesmo protegendo seu filhote. Vai dizer que não é fantástico, vai dizer que a natureza não é linda, maravilhosa, perfeita em tudo que ela faz. É tudo programado, gente. Só precisa acreditar em você, acreditar que seu corpo tá ali para isso e se preparar para a hora do parto, que também é fisiológico, que nem tudo isso que a gente veio conversando até agora. Então fica aqui comigo que o próximo vídeo vai ser sobre a fisiologia do parto, de como seu corpo se prepara para colocar seu bebê para fora, certo? Até a próxima. Um beijo, gente.